Começando a nossa quarta temporada do Mundo em Jogo, e para esse primeiro episódio, não podia ser diferente, nós vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Falaremos um pouquinho ao longo dessa temporada também sobre os pormenores da Copa, as relações entre os países, os jogos, faremos uma cobertura muito especial. E Marquinhos, antes de eu te passar a nossa fala aqui, eu já vou colocar uma frase. Eu escolhi acreditar, tá? Você já está iludido? O que você me disse? Iludido acho que é uma palavra forte, né? Mas eu também acredito, eu também escolhi acreditar. E a gente vai falar hoje de todas as peças aí convocadas, se elas realmente nos dão essa confiança. Mas eu acredito que é bem possível sim esse Hexa chegar. Estamos longe de ser favoritos, né? Vamos ter os pés no chão. Mas uma Copa do Mundo, mata-mata, tudo é possível. E a gente vai aqui agora debater, analisar os nomes convocados e contar para vocês aí tudo de mais interessante que rolou nessa tarde aí de convocação. E esse também é um episódio especial, que é o primeiro episódio do Mundo em Jogo que estamos fazendo tanto em áudio quanto em vídeo. Então, compartilhem, acompanhem e vamos começar já para falar dessa galera aí dos 26 nomes do Ancelotti, né, Quezada? Um bom time começa por um bom goleiro? Primeira pergunta. Sim, concordo. Nossos goleiros para essa convocação são Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Super Grêmio, que está demais. Os mesmos goleiros, curiosamente, da última convocação para a última Copa do Mundo em 2022, feita pelo nosso não tão querido Adenor Bach, o Tite. E tivemos mudanças aí nos times de Ederson, que estava no Manchester City da Inglaterra, hoje está no Fenerbahçe, e o Everton, que estava no meu Palmeiras, hoje está no Super Grêmio. Comentários, palpites, sugestões, críticas? Cara, essa aí foi uma das maiores surpresas pra mim, foi a convocação do Everton, de toda a lista. Até teve, durante o dia, um vazamento aí de que ele poderia pintar como uma surpresa, algo que até então não tinha sido dito. E realmente foi convocado, não imaginava. O Alisson ali, na minha visão, e acredito que na cabeça do Ancelotti, é o goleiro titular, é o cara mais consolidado e mais preparado. Mas ele vem de lesão, ele tá agora voltou a treinar, mas ainda não voltou a jogar. A ver isso aí, né? A gente tem que esperar pra ver como é que vai ser na Copa. Mas o Ederson já não me passa a confiança de outros tempos, ele já não tá mais no auge dele, tá no Fenerbahçe, né? Uma equipe menor que era o City. E mesmo no Fenerbahçe, ele não tá sendo unanimidade também, então já acende um alerta grande aí. E o Everton, pra mim, na Copa de 2022, eu acho que não tinha nenhum problema convocar ele, tava numa fase boa no Palmeiras. Hoje eu já acho viagem, pra falar o mínimo. Porque pra mim ele já não é mais aquele goleiro há algum tempo, né? Tá permitido chamar de Jacaré, Everton, Quezada? Positivo, é um apelido que eu gosto muito da nossa querida CEPTT, os nossos palmeirenses presentes no final do Twitter atual X. Jacaré Everton aí por causa dos bracinhos curtos dele. E eu não estou preparado para ver ele na Copa depois de tomar um gol com falha dele e sair correndo atrás do árbitro para reclamar, porque ele fez isso muito no seu ciclo, no final de ciclo no Palmeiras, né? Posso dar meus pitaquinhos aqui de goleiro? Com certeza. O Alisson, eu concordo contigo, nosso titular. Unanimidade no Liverpool há pelo menos 8 anos, se eu não estou enganado. Ele chegou em julho de 18, se eu não estou enganado. Ele também pegou logo depois ali do nosso amigo do Karius, né? O Karius, que entregou Schalke Real, né? Campeão da segunda divisão da Bundesliga pelo Schalke 04. Domingo, inclusive. Fala dele. Mas enfim, o Alisson não tem o que fazer. O Tafarel, inclusive, complementando o que tu falou que ele estava lesionado, segundo o preparador de goleiros da CBF, Cláudio Tafarel, tetracampeão do mundo em 94, jogou 3 Copas do Mundo, né? 90, 94, 98. Então o cara entende um pouquinho de ser goleiro de Copa do Mundo. Ele falou que o Alisson vai jogar pelo Liverpool no final de semana. O último jogo da Premier League, despedida do Enfield, se eu não me engano, ele joga em casa. Tem um certo burburinho lá na Inglaterra dele para Juventus. E assim, eu acho que o Alisson é unanimidade. O Ederson nunca me passou confiança. Mesmo na época do Manchester City, que ele era discutivelmente o melhor goleiro do campeonato, porque ou era o Alisson ou era ele. Tivemos alguns lampejos de outros goleiros, o David Raya, uma temporada ou outra, o Pickford, um bom goleiro também, o Nick Pope, enfim. Mas o Ederson e o Alisson sempre foram um degrauzinho acima. E quando o Brasil precisou dele, aí que vem o ponto. Ele, com perdão aqui do palavreado, pessoal, tirem as crianças da sala, peidou na farofa. Peidou na farofa. A Argentina é tricampeã mundial por causa dele, porque aquele gol do Di Maria, ele e o senhor Alexandre, não, o Renan Lodge e o Ederson falharam no América, gol. Copa América, exatamente. Ah, tá. Porque aquilo ali que ressuscitou a Argentina. Porque se a gente ganha... pra mim, aquela Copa América, a falha foi do Lodge, mais do que dele. Pô, ele tava na casa do chapéu, lá no meio da área, cara. Deu Di Maria só... Di Maria é craque também, mas enfim.
E o Ederson não passa muita confiança, no Fenerbahçe também não tá tão bem. Só que aí, vai pelo que o Tafarel falou pra ESPN também. Experiência. Os 3 goleiros disputaram a Copa do Mundo. O Everton jogou meio tempo contra a Coreia do Sul. Jogou meio tempo contra a Coreia do Sul. Mas ele é o mais velho dos 3. Ele é um cara com rodagem aqui no Brasil. Jogou decisões importantes do Palmeiras desde que ele chegou em 2018. Ele jogou semifinal de Libertadores, jogou final de Libertadores, do cara de 3 finais de Libertadores. Ele é multicampeão brasileiro, importante no Palmeiras, por mais que eu tenha minhas ressalvas com ele, principalmente na questão dos pênaltis, que ele, por mais que seja um pegador de pênaltis, ele não é aquele cara que você pensa, porra, tamo tranquilo. Curiosamente, ele tem até uma estatística de que todas as decisões por pênalti que ele disputou com o Palmeiras, ele pegou pelo menos um. Pô. O Alisson, eu já não sei se tem muito histórico de pegador de pênalti, não. Tanto que ele foi eliminado na última Copa sem ele pegar nenhum pênalti. Pela seleção brasileira, temos a Copa América de 2019 na Arena do Grêmio. O Alisson, inclusive, um ilustre torcedor e jogador do Internacional de Porto Alegre. Na casa do seu rival, ele pegou o pênalti do Gustavo Gomes no Brasil e Paraguai. Um jogo tenebroso, se eu não me engano, ficou 1-1. O Paraguai faz um gol nada a ver, assim, no segundo tempo. Jogada nada a ver e o Firmino empata no finalzinho. O Alisson pega o pênalti, vira herói e tudo mais. O Alisson, beleza. O Ederson tem as minhas ressalvas, mas aí era quem tinha num nível um pouco maior de competitividade, por mais que o Campeonato Turco e o Campeonato Brasileiro, para mim, sejam de níveis parecidos. Agora a gente vai falar quem poderia ir, né? Fábio, o Léo Jardim, até o Carlos Miguel no Palmeiras, o próprio Hugo no Corinthians. Mas enfim, o terceiro goleiro é o cara que vai pra Copa pra não jogar, né? Então, assim, a gente tá debatendo aqui, mas é algo que no fim das contas talvez não faça aquela diferença toda, né? Vamos ver como é que vai ser daí pra frente. Acho que a gente já pode avançar esse debate pra falar agora das laterais. Agora a gente vai ter laterais, vamos de laterais, porque aqui a gente vai, como já diriam os nossos antigos avós, vamos ter pano pra manga. Nas laterais nós temos Alexandre do Flamengo, nós temos o Danilo também do Flamengo, aqui eu já vou dar meu pitaco aqui, que já é absurdo. Aí Douglas Santos do Zenit, que eu não vi nada demais nos amistosos que ele fez com a seleção, principalmente os últimos contra a França e contra a Croácia, que são os que estão mais frescos na nossa memória. E o Wesley da Roma, que ele, tipo, se ele fosse convocado pro meio pra jogar de ala, porque na Roma, com o Gasperini, ele joga de ponta esquerda, não de lateral direito, ele é um cara mais ofensivo. Eu imagino até que ele não vai ser titular. A gente pode até depois pensar numa escalação aí, porque aí o titular, no caso, tá entre os zagueiros, que é o Ibañez, mas o Wesley, pra mim, ele chega hoje como o cara que o Brasil precisa de um sufoco, um cara pra atacar, um jogo que o Brasil precisa propor. Por exemplo, aí já abrindo um pouco pra gente conversar aqui. Brasil e Haiti é basicamente muito improvável que o Haiti vai levar algum perigo pro Brasil, a não ser nos contra-ataques. Sim. Só que com todo respeito ao poderio ofensivo haitiano, eu imagino que o Magalhães, o Marquinhos e eventualmente o Alexandre ou o Douglas não vão ter tanto trabalho, além dos nossos volantes, né, para parar o ataque do Haiti. Então, nesse caso, valeria por Wesley, porque é um jogo que o Brasil tem que fazer gol, porque o saldo de gol vai pesar nesse grupo, principalmente por causa do Haiti. Quem ganhar demais do Haiti provavelmente vai ter uma colocação melhor no final da fase de grupos. E o Wesley seria um cara para esse jogo aí, porque ele vai atacar, ele vai dar profundidade, vai ter um cruzamento bom, ele ataca bem. E aí o Brasil tem mais variedade para jogar, porque o Haiti vai vir no Parque the Bus, The Plane, The Everything, né? Primeiro é só fazer um parênteses aí, né? Toda a nossa crítica à seleção haitiana que não convocou o haitiano Garrincha, que joga no nosso Jack, né? Fez falta o Garrincha. Garrincha com SH. Garrincha com SH, importante destacar. Mas agora falando dos nossos laterais, primeiro, né? Que escassez, né? Minha Nossa Senhora. A lateral do Brasil tá mais feio que Jesus amado. Agora, a convocação do Wesley eu acho que é bem justa, até se a gente pensar por característica. Olhando a convocação como um todo, eu acho que o Ancelotti corretamente buscou ter opções diferentes de características para os mesmos setores, né? E no caso, como tu esclareceu bem aí, o Wesley vai ser esse cara, esse lateral mais ofensivo, tanto que joga de ponta esquerda, né, na Roma. Vai ser esse lateral mais ofensivo e vai ter ali na bola de segurança um zagueiro pela direita, que daí pode ser tanto o Ibañez, que ele já testou recentemente e foi relativamente bem, achei, né? Tanto contra a França quanto a Croácia. E o Danilo, que é outro lateral direito, mas que ele já não joga aquela coisa, e na minha opinião ele entrou pela cota resenha. Ele é o cara que é bom de grupo, é o cara que fala bem, a galera gosta, não sei o quê. E o Ancelotti falou que gosta dele como pessoa e tudo mais, mas bola mesmo jogar, ele é reserva do Flamengo. Todo respeito é o Flamengo. Falhou nos últimos 2 jogos. E falhou nos últimos 2 jogos, foi expulso no último jogo. E assim, é um cara que não joga no alto nível há algum tempo. Tá, decidiu a Libertadores recentemente, né? Vamos dar o mérito. Não precisa lembrar disso aí, porra. Tá. Esquece. Tópico sensível? Perdão, Quezada. Tópico sensível. Porra!
Porra. Mas assim, Libertadores à parte, o Danilo não joga muito bem há algum tempo. Acho que ele nem vai entrar na Copa, a menos que seja muito necessário. Não deveria ser convocado pra mim, apesar da acredito também, né? Mas tá aí, né? Ele vai ser uma alternativa aí, a briga realmente achamos aí que vai ficar entre o Wesley e o Ibañez, né? O Ibañez talvez Que a para gente nem fazer. citou aqui como lateral até agora, né, na lista, mas ele foi colocado como zagueiro justamente por jogar também de lateral, assim como o Militão, né? O Ibañez tá ali justamente por causa do Militão, né? Porque o Militão era pra ser esse cara pra jogar na lateral, fazer um lateral barra zagueiro, pra fazer uma saída de 3 liberal, lateral esquerdo, que também, né, que tá deficiente lateral esquerdo, né, cara? Nossa. Que a gente pensa aqui no Brasil, tem o Kaique Bruno do Cruzeiro, que eu acho um jogador bem. É uma boa Ele tem lateral, mas... de jogadores um pouco mais novos. Tem o Cuiabano no Vasco, que eu gosto desse menino, mas ele tem que ser bem lapidado para Não, daqui a um tempo, talvez no próximo ainda ciclo não, mais perto, assim, tipo, ele tem que evoluir um pouquinho algumas características, principalmente defensivas. né? Tem o Matheus Bidu no Corinthians, que eu não gosto dele, mas todo corintiano é apaixonado por ele. Acho um bom jogador, mas assim, se tu Nada for demais. olhar, eu acho que entre todos esses que tu citou, tem uma coisa em comum entre eles, que é justamente essa palavra que eu acabei de falar, comum. São todos É, jogadores comuns, tipo assim, são bons, mas não a nível de seleção do que a gente espera, né? Ainda mais lateral esquerdo, que a gente tem histórico aí de grandes nomes, né? Voltando lá atrás, Roberto Carlos, mais recente Marcelo, Felipe Luiz, ainda que o Marcelo com a camisa da seleção nunca foi aquele Marcelo, mas ainda tinha um respeito ao seu Marcelo e tudo mais. até o Agora a gente próprio tá aí. Alexandre, né, cara? O próprio Alexandro, em momentos, né, mais Porque antes, né? anteriores, né, fez alguns bons jogos, mas hoje o Alexandro já não é esse jogador todo. E o Douglas Santos é um jogador ali que faz muito feijão com arroz. Eu vejo ele com medo de avançar, assim, de subir para ataque, não sei se por instrução do Ancelotti ou característica, mas ele tem um medo de avançar. E na defesa também não se sobressai tanto, assim, é um jogador que vai preencher ali. Fez alguns jogos até bons, tá? No início, nas primeiras convocações dele, mas de lá pra cá não senti muita firmeza. Mas pode ser até mesmo titular. O problema aqui, aí a gente pode até falar um pouco do Luiz Henrique também, é que por questões putinianas e bélicas, a gente não tá acompanhando muito os russos em competições de Justo, alto nível, né? O justo. Zenit provavelmente disputaria o Champions League com frequência. Ele é um dos maiores times da É. Rússia, talvez. Eu acho que o CSKA é maior por questões afetivas. Eu gosto do CSKA, eu acho um time resenha. Mas eu acho que, tipo, se a gente estivesse acompanhando o Zenit em Europa League, em Champions League, e jogando contra os jogadores de alto nível, porque inevitavelmente o Zenit ia cair contra o Real Madrid, um Barcelona, um time da Super Leaguers, né? E aí a gente teria o Douglas Santos marcando os melhores pontos direitos do mundo, que é o que ele vai ter que fazer, inevitavelmente, caso o Brasil passe em segundo. Ele vai pegar uma Alemanha com Musiala, Wirtz e companhia limitada. Então, a ver, né? Se eu não me engano, ele jogou no Galo aqui no Brasil. Ele era do Atlético Mineiro. E eu também nunca achei ele nada demais, assim. Tanto que ele foi embora tanto faz quanto tanto fez, né? Assim, a nossa lateral é o ponto de atenção de novo. Até porque na Copa passada nós jogamos com Alexandro, Marcelo, Daniel Alves e Danilo, não foi isso? Eu acho que foi isso mesmo, mas o Militão fez alguns jogos na direita também. Foi contra a Croácia que a gente foi eliminado, o Militão fazia um É, bom jogo. O Tite tira ele pra pôr o Danilo, se eu não me engano. Ou o Tite isso. tira alguém e joga o Militão O pra Militão zaga. acho que tava, não, o Militão acho que tava meio que no sacrifício no final do jogo ali. Acho que foi isso aí dele. Ele tirou pra pôr o Danilo. E Verdade. aí a recomposição bagunçou, enfim. A gente não vai. A gente falou muito da Copa do Mundo de 2022, nossas críticas ao Tite e à seleção brasileira na primeira temporada do Mundo em Jogo. Só abrindo um pequeno parênteses, Marquinhos discutem a primeira temporada, a segunda e a terceira ficaram muito boas. Eu e o Marcos somos suspeitos para falar? Somos suspeitos para falar. Mas a minha noiva falou que gostou muito também, e ela particularmente, eu acho que ela tem uma opinião neutra em relação a isso. Então, Sim. Imparcial. bora para zagueiros? Bora pra zagueiros. De zagueiros nós temos aqui um já. Esse nome eu gostei, tá? Esse se garantiu na última data FIFA contra a França contra a Croácia. Nós temos o Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibañez do Al Ahly da Arábia Saudita. Nós temos também Léo Perneta do Flamengo, brincadeira, o Léo Pereira, Carolino para os íntimos e o Marquinhos do PSG, nosso provável capitão, rumo ao Hexa. Comentários dos nossos defensores, Marquinhos, nossos cabeças de área. Cara, se a gente falou até agora dos problemas aí nas laterais e dos goleiros também não ter aquela, né, não passar toda a confiança que a gente espera, a zaga é um dos pontos fortes da seleção. Pelo menos individualmente, se você olhar, é o setor em que a gente mais se destaca, assim, talvez a nível mundial, porque a gente tá com Marquinhos e Magalhães
provável zaga titular. Os dois aí na final da Champions, né? Marquinhos com o PSG e o Gabriel Magalhães Exato. com o Arsenal. Tem o Bremer como reserva, que é um baita jogador também, assim, entrou bem nas últimas convocações e acredito que é um bom jogador. O Ibanez, que tá ali para fazer essa opção na lateral, como a gente falou, né? Um jogador ali sólido, também nada extraordinário, mas não compromete. E o outro que agora tá me falando memória. O Léo Pereira. O Léo Pereira já. Enfim, ele não foi tão bem no amistoso que ele foi titular contra a França, né? Os dois, né? Os dois gols parece que foi em cima dele ali, na contra a Croácia ele também não foi tão bem. Tenho minhas dúvidas quanto à convocação, mas eu acredito que ele é um bom zagueiro e vai ser uma quarta opção ali, quinta talvez, então não vai provavelmente nem ser necessário entrar. Eu concordo basicamente com o que tu falou. Eu não gosto muito do Magalhães, mas aí é por questões inteiramente clubísticas, tá? Tá. Eu acho ele um mala sem alça. Não, ele é marrento, mas eu acho que isso... Não. Cara, esse temperamento do cara ser má, às vezes é positivo pra... Ele entra na mente dos caras, né? Entendeu? Isso aí é um negócio que é importante. Então, eu acho que a gente talvez vai entrar nesse papo mais com outros jogadores, mas aspecto mental e postura do jogador é importante, ainda mais numa seleção que pra mim carece muito de jogador com postura e que, tipo assim, é o cara que vai reclamar, vai enfrentar, vai incomodar. É muito cara, assim, desculpa, meio frouxo, assim, sabe? Tanto que tava todo mundo implorando pro Neymar ser convocado, porque ninguém assume uma responsabilidade de nada. Então, se o cara tem um pouco mais de personalidade assim, eu gosto. Mas agora também, só pra não ficar batendo no Magalhães, eu acho que um dos pontos fortes que a gente pode ter ofensivamente é a bola aérea com ele. Ele faz muito gol de cabeça no Arsenal. Bem lembrado. Ele é uma das armas ofensivas do Arsenal, que está a vias de, infelizmente, voltar a ser campeão da Premier League. Ele tem chances aí, bem 50-50, se o Dembélé não jogar, mas tem chance de ser campeão da Champions League também. Perdeu aqui, esse é o termo, vai ser mais chulo do episódio. Mas perdeu o cabaço europeu, né? Então, a gente pode ver aí o Magalhães indo para a Copa como campeão inglês, que é discutivelmente o campeonato mais importante do mundo hoje, de clubes, né? De campeonato nacional. E campeão da Champions League, que é o torneio mais glamuroso que nós temos de clubes hoje. E potencialmente benefício também. Então, não tinha muito o que fazer. Eu, Léo Pereira, eu discordo, mas aí o nosso amigo flamenguista que está ouvindo, ele vai falar, tá, mas vai convocar quem? O Murilo do teu Palmeiras? O Hugo Moura improvisado? Porra, cara. Hugo Moura? O que tu falou, Hugo Moura? É que eu esqueci do zagueiro do Vasco, mas eu lembrei do Robert Renan agora, que é brasileiro. Nossa, a zaga do Vasco não deve nem jogar no Vasco, quem dirá nessa seleção. Então, mas assim, eu do Flamengo, eu sou mais fã do Léo Ortiz. Só que o Léo Ortiz tem dois problemas. Eu Ele é tinha essa merdeiro dúvida também, e cara. se lesiona muito. Eu tinha essa dúvida. Quando eu vi o Léo Pereira, eu pensei, cara, será que o Léo Ortiz não era melhor pra tá aí? Mas assim, eu acho que ele é melhor. É aparelho, né? Eu acho que ele é melhor, mas é que ele tem, infelizmente, do que eu acompanho pouco de Flamengo, ele é o zagueiro merdeiro. Todo time tem o seu zagueiro merdeiro, né? É o cara que joga bem, você gosta do cara, ele Mas é importante. ele tá sempre na cena do crime. Exatamente. Eu acho que esse cara no Flamengo é o Léo Ortiz. Tá. E ele também tem um problema físico, né? Ele se lesiona um pouco mais do que deveria, eu acredito, porque Mas é importante falar, ele tem um bom bigode. tem um bom bigode. Nós que somos especialistas aqui, né? Nós somos do departamento de bigode, e é preciso falar que o Léo Ortiz tem um bom bigode, mas O não Ministério do nada Bigode. contra o Léo Pereira harmonizado aí, não serviu de nada. E o Léo Pereira tem a questão da cota loira CBF, né? A gente começa aí a falar das cônjuges dos jogadores, as nossas Bom ex-cônjuges. assunto. E o Léo Pereira, além de gerar bons stories da Caroline, nós teremos também aí entretenimento. Infelizmente o Militão não foi pra gente ter cara, eu ia a falar rinha isso blogueira. agora. A gente teve essa contusão do Militão, foi assim, se para a seleção isso foi prejudicial, porque a gente perdeu talvez um dos melhores defensores da equipe, foi muito ruim pra resenha, porque a gente perdeu aí a possibilidade de ter As duas no mesmo hotel. Mano, ia ter, porque pra quem não sabe, né, assim, se você mora numa caverna, Gossip do dia. né, momento Léo Dias, Momento né? Léo Dias. Pra quem não sabe, Léo Pereira e Éder Militão, um namora ex do outro. Então, assim... Militar casado e pai de um dos filhos da... Então, tem tudo isso. Então, namora é mal dizer, né? Enfim, os dois têm relacionamento, um com a ex-mulher do outro. Então, seria incrível ver eles E elas trocam juntos ali, na mesma seleção, e ainda as mulheres ali morando junto ali. Pô, ia ter muito assunto, mas não... E, infelizmente, aqui é um tópico sensível agora, eu sei que mexe contigo, Marcos. A blogueira das blogueiras, tá? Ela poderia estar ali junto com a Caroline. Quem? A amiga Virgínia Fonseca. Vamos falar. Por que mexe comigo? É um tópico sensível, eu sei que é um tópico sensível. A gente um término tão recente, um término que chocou o Brasil. Sim, o Brasil parou, né? O Brasil parou pra falar de... A gente vai falar do Vini
A gente vai falar do Vini mais pra frente. E eu vou dizer, tá, a gente vai chegar lá. Mas eu vi pessoas falando, porque o Vini terminou com a Virgínia, o sonho do Hexa acabou. Eu acho que é ali que nasceu o sonho do Hexa, tá? Eu tenho uma fic e eu vou abraçar essa fanfic até o final. Vamos guardar pra quando nós falamos do ataque? Porque a gente vai falar dos meio-campistas, estamos quase no ataque, tá? Quase lá. E aqui nos meio-campistas, assim, os 3 primeiros pra mim não tinha o que fazer. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United e Danilo Santos do nosso querido Botafogo, cria da academia, jogador do meu Palmeiras, meu protegido. Estou nas trincheiras. Você consegue ficar 5 minutos sem citar o Palmeiras? Eu consigo. Nós estamos sempre presentes. É o Colossal da Barra Funda, o Ardiloso, a Al-Qaeda brasileira. Al-Qaeda. Vai lá, Al-Qaeda, vai lá. E aí temos o Fabinho do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Esse um pouquinho por nome, um pouquinho pela característica do Casemiro também de ser jogadores parecidos. E Lucas Paquetá do Flamengo. Desses, somente o Danilo não estava na Copa do Mundo de 2022, até porque ele estava no bom momento no Palmeiras, mas talvez não tivesse tido o auge ainda. Por mais que ele poderia ter sido convocado, porque ele é muito bom jogador. Gosto muito. Gosto muito do Danilo também. Cara, bem lembrado, tu já falou isso na questão dos goleiros e repetindo agora no meio-campo. Muitos jogadores repetidos da Copa de 2022. Pois é. Eu não tinha nem me dado conta disso, né? Porque a gente falou muito em renovação de ciclo, veio muitos nomes novos. Mas o Ancelotti apostou muito em jogadores já com experiência de Copa. Inclusive, convocou o Everton com essa justificativa, né? Então dá pra ver que ele, contando aí pra um torneio de tiro curto, né? Que muita pressão e tudo mais, ele tá realmente confiando ali em jogadores que têm já essa bagagem, essa experiência. E no meio-campo me incomoda uma coisa, eu não sei se tu compartilha dessa incomodação, não sei a palavra que eu queria usar. Essa opinião, tá bom. Não sei se você compartilha dessa minha opinião, Quezada, mas eu acho que para uma convocação com 26 nomes, é muito pouco 5 meio-campista, cara. Ainda mais que, meio atacante a gente não tem quase ninguém, né? Só foi o Paquetá. Mas eu acho pouco... o Neymar é verdade, o Neymar. Ele foi na lista como atacante, mas ele vai jogar provavelmente como um meia, né? Mas assim, eu acho que é muito atacante, cara, muito ponta, que não vai entrar nunca. E um pouco volante, apesar que não se troca tanto volante e tal. Mas eu acho que dá pra levar pelo menos mais um nome, tá ligado? Ter, sei lá. É que a gente tá imaginando, e imagina-se também no cenário popular, de que o Ancelotti vai jogar num 4-2-4, né? Pensando na escalação do FIFA, que é uma 4-2-4. Porque daí ele vai jogar com 2 meio-campos ali pra acelerar. Então a bola vai sair do zagueiro, vai passar pelo Casemiro e pelo parceiro dele. Porque o Casemiro, pra mim, é unanimidade aqui como titular, como com a 5. Olha, né? Assim, eu acho que é os dois unanimidade, né? Acho que é Casemiro e Bruno. Apesar que tem o Danilo agora que vem bem, né? Concorrendo por essa vaga do Bruno, né? Eu não duvidaria. Aí, a depender da circunstância, por exemplo, contra o Marrocos, que é um time um pouco mais forte fisicamente, contra a Escócia, talvez, para tentar. Caso o Brasil vença Marrocos e o Haiti, ele vai estar classificado. Então, para testar uma formação diferente contra a Escócia, que é um adversário um pouco mais acessível, ele jogar aí também, teoricamente, num 4-3-3, né? Eu gosto do 4-3-3, cara. Aí eu acho que ele vai com. Aí eu acho que ele iria com o Paquetá como esse terceiro homem do meio, tá? Porque ele é o terceiro homem de meio, tu tem que ter um cara que sobe mais. Paquetá, esse cara seria o Paquetá pra mim. Por isso que até que ele tá aí. Porque ele é o único que tem característica de meia armador, né? De camisa 10. Ele nunca fez isso no Flamengo, quando ele surgiu. No Milan e no Lyon. No Lyon, mais ou menos. No Milan ele quase não jogou, né? Mas no Lyon ele até fazia isso aí, mas ele fazia um 8,5. Do West Ham também ele era esse 8,5, daí eu tenho propriedade pra falar. Mas eu acho que esse 8,5 serve muito bem, né? Pra ser terceiro homem de meio campo. Nem precisa ser um 10 que pisa tanto assim, tipo... O problema é que ele é marca fofa, né? Aí quando chega a hora do meio pra trás que dá problema. Entendi. E aí o Danilo seria esse cara, porque o Danilo ele começou como 5, tem características de 10, porque ele jogou de 10 na base do Palmeiras também. Então o Danilo seria o cara completo, ele é o 5, 8, 10, a depender da disposição. E tá num bom momento, né? Agora falando individualmente, assim, deles, de todos esses aí, né? Como tu falou, Casemiro unanimidade, Bruno Guimarães também muito bem. O Danilo ganhou essa vaga muito na reta final, né? Mas entrou muito bem na seleção. Junto com o Bremer. Junto com o Bremer, pode ser, realmente. E assim, jogando muito bem. Já o Paquetá, eu tenho minhas dúvidas, cara, porque ele não... Você pode falar, como também um torcedor do West Ham, né? Quezada, homem de 1000 clubes. Você acompanhou bem o Paquetá aí. Ele já não estava, talvez, no melhor momento dele no West Ham, e chegando no Flamengo agora, ele ainda não teve um grande impacto, assim como se espera dele, né? Eu acho que foi convocado muito mais aí, um pouco pelo nome, talvez, mas muito mais pela função, né? Que a gente tem poucos meias aí que são mais ofensivos e tal, então acabou caindo essa oportunidade para ele, que também já jogou uma Copa, né? Também volta essa questão da experiência. E esse lugar... Não confio. Essa vaga não era dele, tá? Pela característica aí, era do Gerson. Só que a gestão de carreira do Gerson tirou ele dessa Copa. Você tá dizendo que o pai do Gerson tirou ele da Copa?
Exatamente. A minha hot take é isso aí. Atenção, editor do futuro. Momento do corte. Corte. O Gerson estaria no lugar do Paquetá se não fosse a péssima gestão de carreira que ele teve. Se ele tivesse ficado no Flamengo antes de ir para a Rússia, se ele tivesse ficado, talvez, na Itália, quem sabe, porque ele tinha um certo destaque, mas ele foi pro Marselha, na verdade, na França. No Marcelo que jogou melhor. Aí, ou ele tinha que ter ficado no Flamengo, bateu o pé pra ir embora, Cara, muito por causa do pai dele. convocam todo mundo do Flamengo, irmão. Ficava lá, ficava tranquilo. Não precisava tanto de dinheiro. Foi se enfiar lá no frio da Rússia e Ficou lá jogou feliz, né? lá. Porque todos os vídeos dele ele não mostrou o dente em nenhum vídeo que ele fez Então, do Zenit. cara. E daí voltou. Apesar que assim, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Do diabo não, né? Coitado de Jorge. Fazer o advogado aqui. Ele indo pra Rússia, o maior problema, eu acho, que foi a questão dele não estar contente e motivado em jogar lá. Porque claramente, que a gente falou, nos vídeos ele tava desanimado e tal. Uhum. Mas se ele tivesse com tesão de jogar na Rússia e jogasse lá, mesmo que não jogasse muito, cara, eu acho que ele conseguia a vaga se ele tivesse bem na seleção. O Douglas Porque o Luiz Henrique tá na Rússia e foi O Douglas Santos convocado também. porque ele detona na seleção. O Douglas Santos também. O Douglas Santos também, pois é. Então eu acho que. Não sei, cara. Eu acho que o que quebrou nessa gestão de carreira, como tu falou, mais do que a ida, foi ele quebrar o momento bom dele no Flamengo e parar de jogar. Se ele tivesse mantido uma sequência positiva, mesmo que outro time, talvez ele teria chance. Aí eu acho que é o famoso perdeu o tesão. Ele vem pro Cruzeiro meio forçado, porque talvez não quisesse nem voltar pro Brasil, até por causa da identificação dele com o Flamengo. Ele já saiu brigado do Flamengo. Aí ele volta pra um time que era rival do Flamengo, esportivamente falando, porque o Cruzeiro tava montando um super time, blá blá blá. E ele vem, ele não performa. O Super Cruzeiro tava demais, essa alegria? Olha, não está trazendo alegria, né? Inclusive deu uma Copa do Brasil pro Corinthians também, mas enfim. Não, tópico sim. Foi tópico sensível falar da Libertadores do Palmeiras. Vamos deixar de fora a Copa do Brasil aí, que o meu Vascão, enfim. Mas assim, falando do cara que tá na vaga aí, o Paquetá, cara, ele vem numa sessão legal no West, na primeira temporada dele boa. A segunda temporada, quando o West é campeão da Conference com ele, muito importante, boa. As campanhas de Europa que o West Ham fez durante os 3 anos ali que ele tava lá, top. Quando o caldo começou a azedar, ele era o termômetro do time. Quando o Paquetá jogava bem, ele facilitava o jogo para os outros. Essa temporada que a água bateu muito na bunda, ele foi escalado de forma errada, sim, também, pelo Graham Potter e pelo Nuno Espírito Santo depois, antes dele sair, mas ele foi escalado errado. Ele jogava meio como um 10, quase 9, quase um 9,5, a grosso modo. Porque ele jogava bem lá na frente. Ele era o cara que o West nunca jogou com atacante, e os caras que tinha lá de atacante são ruins, por isso que a gente vai cair. E aí o treinador fala, tá, Paquetá, preciso de você ali. Só que não é a função dele jogar de 9, de costas pro gol. Ele é o cara que tem que armar o jogo e tal, enfim. E aí ele veio pro Flamengo para tentar recuperar o futebol, né, na questão psicológica toda, do caso das apostas e blá blá blá, que a gente sabe que tem também, afeta o jogador, querendo ou não. Sim. E assim, essa vaga dele aí eu não sei, mas acho que é porque não tinha ninguém mais qualificado e no momento minimamente melhor do que o dele, para fazer essa função de um cara de meio armador. Ah, tem o Matheus Pereira do Cruzeiro. Ele fez alguma coisa para merecer ser convocado? A gente fala muito porque ele joga aqui e ele desempenha legal no Cruzeiro, mas ele ia jogar onde? Pô, mas eu sendo sincero aqui, eu gosto bastante de futebol do Matheus Pereira, cara, só que eu acho que ele não teve muita sequência na seleção, então é difícil tu querer carimbar esse cara. Mas se ele tivesse tido algumas oportunidades de mostrar alguma coisa pela seleção, acho que era válido essa tentativa. Mas não chamou o ciclo inteiro, não faz sentido, né? Vamos pros atacantes, porque, cara, essa é a posição que talvez a gente tenha mais coisa pra falar, né? Obviamente, temos aí o tópico menino Ney, que vai ser bastante discutido. Mas são 9 nomes no ataque ou é 8? Eu vou citando aqui, a gente vai contando, tá? Beleza. Nós temos o Henrique do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, esse aqui não gosto, mas enfim. Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, menino Neymar Júnior do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth, esse aqui, seu local de fala, e Virgínio Júnior, o homem que vai fazer o gol e fazer assim na câmera, ó. Se prepara. Se prepara. Tá bom, vamos chegar no assunto do Vini. Então tá, cara, 9 atacantes. Vamos puxar aí por ordem alfabética, que é tanta gente, né, cara? Começando pelo... Eu posso par na arte que eu tô lendo aqui, pode ser? Pode ser, eu tô vendo aqui na ordem alfabética, mas com o Hendrick, né? O Hendrick, aham. Isso aí. Cara... Merecido. O Hendrick é um cara, né, agora começando pra valer falar dos atacantes, o Hendrick é um cara que eu tive medo em algum momento que ele não fosse nem convocado.
Muito por causa do próprio Ancelotti. Sim, que no próprio Real Madrid não aproveitou tanto ele, nesse ciclo não utilizou ele tanto como titular, mas é um cara que, se você dá 10 minutos pra ele, ele mostra serviço. É um cara que, além de ter muito futebol e tá num momento bom no Lyon, ele tem muita estrela e personalidade, cara, que é uma coisa que falta muito na seleção. Então, o Endrick pra mim é imprescindível, cara. Assim, mais importante do que outros nomes aí com muito mais mídia que a gente vai falar, né? Muitos camisas 10 do Santos, aí pra mim o Endrick era uma convocação imprescindível. Ainda bem que ele tá, ainda porque o 9 nosso ainda não é uma posição aí do martelo batido. Eu acho que ainda tá bem aberto. Mesmo ele sendo reserva, acho que vai ser uma reserva muito útil. O Endrick, como diriam os jovens hoje em dia, ele tem aura? Cara, o Endrick, por ser um jovem, acredito que ele mesmo que inventou a palavra aura aí, cara. O Será? Endrick tem muito, nossa. Ele, com 16 anos de idade, ele já era pai, né? Então, Pai do Botafogo. exatamente. O cara decidiu o Brasileirão pro Palmeiras com 16 anos, né, cara? Dois, né? Tem essa pica aí. Dois? São dois. 22 ele foi reta final e foi importante também. São dois. Tá, justo. Com apenas 15 milímetros. Cara, Segundo nome da lista, Gabriel Magalhães, o corintiano de Tu. Gabriel Magalhães, cara, Não, que isso? desculpa, também é corintiano. Eu confundi o corintiano do Arsenal. Os dois são Gabriel, os dois são corintianos do jogo no Arsenal. Olha só que desgraça. Curioso, porque nós estamos com mais um Gabriel corintiano aqui no podcast. E torcedor do Arsenal, né? E foi assim que o Mundo em Jogo acabou, galera. Muito obrigado. Foi bom conhecer vocês. Tá. Aqui que o elenco rachou. Vai lá, meu verdão. Vai lá, fala aí. O Martinelli, cara, eu tenho minhas ressalvas com ele porque ele é o maior atacante arroz com feijão da história, assim. Ele, na verdade, ele é o miojão, assim, que você não põe o sazon. Bom, mas ele é um miojo ali que quando tu tá com fome ali, precisado, assim, Ele é o miojo da Turma da Mônica. madrugada, tá ligado? Pô, ele dá conta do recado, não? Ele é o miojo da Turma da Mônica. Você colocaria ele nessa categoria de miojo? Caraca, é forte também, né? Não sei se a gente pode levar ele a esse patamar aí tão alto. Porque ele fez o gol contra a Croácia. O terceiro gol é dele, se eu não estou enganado. Se foi o segundo, se foi o terceiro, acho que foi o terceiro gol, porque o Henrique lança pra ele. Que dá assistência. Isso. E assim, no Arsenal ele nem é tão titular assim, ele entra mais. Cara, ele é se fosse no FIFA, ele é o super sub, né? Ele é o cara, Exato. ele é um bom reserva. Tipo, ninguém especula mais nele como titular, mas já teve numa outra Copa muito jovem, agora com mais experiência. É um cara que entra bem em alguns jogos ali, que pode mudar um jogo, mas assim, considerando, bater novamente nessa tecla, que são muitos atacantes, 9 atacantes, eu não sei se é necessidade de chamar o Martinelli, cara, que é um cara que, pra mim, que nem tu falou, não é, né, mais do mesmo, a gente vai ter outras opções aí que a gente vai falar mais interessantes, e, pô, pra mim, traria mais um cara do meio e tirava o Martinelli. E a concorrência dele é pro lado esquerdo, porque ele é o único cara habituado 100% a jogar na esquerda. Então, teoricamente, ele seria reserva do Ele Vini. É o único habituado a jogar do lado esquerdo de todos? Não, dos reservas, né? Tá. Talvez por isso ele ganhou essa vaga, então, eu não tinha levado isso em conta. Mas o Rafinha, ou eu vi na pessoal da Globo e da GT, da Globo, né, da GTV, e o pessoal da Cazé, e também da ESPN, acho que o pessoal falou também, que a CBF planeja revezar Rafinha e Vinícius na esquerda. Então, provavelmente, um deles jogaria centralizado e o outro na esquerda eles fariam esse revezamento. Mas revezamento, tu diz assim... Posição. Não, de posição. Sim, mas assim, revezamento durante o jogo eles trocarem de posição ou a cada jogo um faz uma posição? Os dois como titular, e aí um vai pelo meio, quando não tiver pelo meio, o outro vai estar pelo lado esquerdo. Porque ele tem eu acho legal esse dinamismo e troca de posição no ataque, justamente por a gente não ter um centroavante, né, teoricamente não ter um centroavante titular, um 9-9, vai acabar sendo os atacantes mais móveis circulando, né, como já foi em vários jogos do Ancelotti. Sim, e aí entra o nosso próximo nome, que é o Igor Thiago, e o Martinelli é o reserva desses dois, né, quando um cansar, aí o Martinelli consegue fazer essa função, porque talvez ele poderia estar mais habituado a jogar por ali e ser um cara um pouco mais fixo, para dar mais liberdade, provavelmente, pro Rafinha. Entendeu? Eu imagino que o Vini sairia pro Rafinha jogar pra direita, e aí rodaria o ataque como um todo, né? A ideia do Ancelotti é um ataque móvel. Falando um pouco de tactics aqui, não é para ninguém guardar posição. Então é para todo mundo ir trocando, só que daí vai trocar lá de esquerda ali, o Vini e o Rafinha provavelmente vão ficar revezando, e do lado direito, o Luiz Henrique com alguém. Aí esse alguém depende da característica que o Ancelotti quer. Porque tem o Igor Thiago, que é o nosso próximo nome aqui, que é o centroavante chucro, né? O 9 mais matador, jogador. O 9 de cara feia, com o 9 forte, o 9 que faz o gol feio, mas, cara, eu acho que batedor de pênalti, cara, eu achei uma boa convocação do Igor Thiago, tá? Você gostou? Eu acho importante, porque eu gosto, tipo assim, pô, a gente tem 26 nomes, cara. Por mais que a proposta seja de ataque móvel, a gente tem que ter um atacante com mais estatura, um cara mais físico,
para ter alternativas de mudar o jogo. A gente, com 26 nomes, isso tem que ter diferentes características à sua disposição, ainda mais para um torneio de tiro curto. Vai saber se esse ataque móvel não funciona e tu precisa do centroavante, mano. Ou no final do jogo que tá apertado, bota o Igor Thiago, mano. Eu acho que ele é o cara que tá vivendo a melhor fase entre os noves aí, né, no mundo. Teria o Pedro, que foi muito cotado e falado se viria o Pedro ou não. Acho um bom jogador, mas não acho que faz falta. Porque ele também, apesar de ser um cara grande, não é esse cara do cabeceio. Ele é um cara muito técnico, mas aí nessa coisa de ser um atacante técnico, ele entra na briga com os outros que se sobressaem contra ele. O problema do Pedro, além do físico no sentido lesão, ele é um cara que lesiona bastante, a gente tem também o fato de que o Pedro ele não tem responsabilidade tática. Sim. O Igor Thiago, até pela... Não, posso fazer um parênteses? Tu falou corretamente, né? O Pedro não tem responsabilidade tática. No popular, é vadio, né? Enfim. É perna. Craque. Pô, Não, Pedro joga muita bola. Mas o próprio Felipe Luiz já deixou na cara que ele é vadio. Inclusive no Warzone. Tem um clipe clássico dele jogando no Warzone. Esse corte é maravilhoso. É lindo. Procurem depois. Não saiam do podcast. Terminem o podcast. Depois vão procurar no seu canal de vídeos curtos aí preferido. O Felipe Luiz brigando com o Pedro no Warzone. Na live do René, se eu não me engano. Muito bom. Caraca. René hoje está no Fluminense, né? Enfim, o nosso próximo nome aqui, esse aqui, unanimidade. Acho que a gente nem vai alongar muito. Luiz Henrique, jogador do Zenit da Rússia, ex-Botafogo, ex-Fluminense, muito bom jogador, ex-Betis também, muito bom jogador, gosto bastante. Quem também é ex-Betis é o Paquetá, né? Mas outro tipo de Betis. Agora, falando do Luiz Henrique, cara, ele é um jogador que, assim, por clube, ele já vinha muito bem desde o Botafogo, né? No Zenit a gente não acompanha tanto, mas na seleção parece que ele se transforma, cara. Tem jogador que a gente fala às vezes, né, que é um jogador de seleção, né? Tipo, vários jogadores que são conhecidos por jogarem melhor nessa seleção do que no clube. Sei lá, agora um exemplo tão claro, o próprio Rames com a Colômbia, um cara que jogava melhor na seleção do que no clube. O Luiz Henrique, cara, ele joga muito com a amarelinha, não sente o peso. O cara, ele sempre entra muito bem nos jogos, tanto que ele pode até ser um titular, que eu não reclamaria. Eu acho que ele vai, tá? Eu acho que o ataque da seleção aí vai ficar nesse que a gente tava conversando antes. O Vini e o Rafinha, pelo lado esquerdo, caindo mais pelo lado esquerdo. Até por questão de característica, o Rafinha é canhoto, né? E o Luiz Henrique também é canhoto. Então eles vão brigar pelo lado direito ali de função, né? De jogada. Aí o Luiz Henrique vai estar na direita porque ele tá muito bem. Os amistosos, no final da data FIFA também. Ele foi importante para classificar o Brasil para a Copa com um pouco menos de dificuldade. A gente pode até comentar um pouquinho mais pro final dessa data FIFA do Brasil, mas acho que o Luiz Henrique aqui dá 7 no homem e deixa ele ser feliz, cara. Cara. Não. Mas a 7 é dele, será? 7 não é do Vini? Porque não, a 10 vai acabar caindo para outro homem, né? Então. Pro adúltero, né? Mas quer falar dele já? Porque ele é o próximo. Não, ele é o último. A gente tem. Ele é o último? Vamos de Matheus Cunha, do Manchester United, Piado Couto, cria do Curitiba. Passou por Wolverhampton, entre outros clubes na Alemanha também, Hoffenheim e Red Bull Leipzig. Hoje, no Manchester United, um dos principais jogadores do Manchester United, muito ofuscado pela temporada magistral de Bruno Fernandes no quesito assistências, mas ele é um dos queridinhos aí do Manchester United que, depois de muito tempo, acordou pra vida, né? Não foi campeão de nada esse ano, é verdade, mas de quase cair para um potencial terceiro lugar no campeonato, se não me engano, já tá garantindo o terceiro lugar, e volta pra Champions, e um time que tá aparentemente se reestruturando. O Matheus Cunha, um dos pilares da reestruturação do maior time da Inglaterra, segundo maior time, terceiro maior time. Sobre se é o primeiro, segundo ou terceiro maior time, eu não sou capaz de opinar, não quero pular nessa bala aí. Mas realmente, cara, tu destacou bem que o Matheus Cunha, pelo Manchester, ele vem jogando muito bem, né? Ele vem evoluindo ali, né? Ele chegou recentemente e realmente não sentiu o peso da camisa, né? Uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Na seleção, cara, ele é um cara que sempre contribui bem, assim, não é um protagonista, eu acho, mas ele é um cara que oferece uma característica, batendo de novo nessa tecla, né? Uma característica diferente. Ele é um atacante, mas que também tem características um pouco de 10 ali, um cara que ajuda na armação, na criação, quase que um falso 9. Gosto do jogo dele. E eu vejo ele, cara, como um cara, não sei se tu tem essa impressão, um cara muito dedicado no jogo da seleção, cara. Tipo, um cara que ele volta pra marcar, ele corre, ele se joga na bola, ele se dedica. Mesmo errando, ele é um cara que briga muito. E eu gosto de jogadores assim, principalmente... Uma coisa que eu acho que até comprova isso que tu falou, é o fato deles normalmente, eu não tô dizendo sempre, porque o Matheus Cunha, desses 26,
Ele é o. Sabe aquele cara que é unanimidade pra todo mundo, menos pra você, que você é tudo que se ele respirar, você vai estar reclamando que vai estar respirando. Tá. Eu sou esse cara com o Matheus Cunha. Não. Ele não fez nada. Estamos aqui pra discordar. Ele não fez nada pra mim. Eu acho ele um muito bom jogador. Acho correto ele estar aí. Mas ele me irrita de um jeito, cara. Ele pode fazer 3 gols de bicicleta, que eu vou achar um jeito de reclamar. Assim, é uma coisa minha. É eu que peguei ele pra ser o corneta da vez. Mas eu concordo. E essa coisa que tu falou desse dedicar e tal, isso até um pouquinho de ansiedade, dá pra perceber no jogo. Porque Pode ele ser. tá Também tão tem um lado acelerado, negativo. ele tá tão acelerado pra fazer a coisa, a jogada acontecer, principalmente ofensivamente, que ele acaba tomando a decisão errada. Contra a França, ele perde um gol que poderia ter, ou contra a Croácia, acho que foi no comecinho do jogo, ele recebe a bola sozinho de frente pro goleiro, ele manda lá na lua. Ah, tá. Ele tem tipo, essa questão da tomada de decisão dele, acho que pela ansiedade, e por ele estar tão, assim, tipo, querendo mostrar serviço, ele acaba tomando a decisão errada. Porém, eu gosto, concordo, a função dele, acredito eu, agora já puxando um pouquinho pro menino, eu acho que ele é o titular da posição do Neymar. O Neymar vai ser banco do Cunha. Faz todo sentido. Nesse 4-2-4, né, como você bem trouxe aí, que deve ser a formação titular, que o Ancelotti mais usou, ele sempre tem esse atacante ali que sai um pouco mais da área, né, que busca um pouco mais o jogo, que é o Matheus Cunha, que, né, faz de 9, faz de 10, e o cara que pode entrar aí realmente é o próximo da lista. Quer falar dele já, então, Quezada? Ah, não, tem o Vini ainda, né, vamos deixar pro final. Tem o Vini e Rafinha ainda. Vini e Rafinha. Nossa, é muito atacante. Rafinha, então, Rafinha. Camisa 10 do Barça. Cara, o Rafinha, baita jogador, né? Eu acho que é obrigação da convocação. Oi? A convocação dele é indiscutível. Indiscutível. Só que mas assim, ele até agora não performou na seleção. Eu acho que ele fez bons jogos na seleção, mas eu acho que não foi regular. Ele teve alguns momentos bons, né? Eu lembro dele fazendo gol de falta, lembro de algumas atuações dele armando muito bem, criando várias jogadas e tal. Finaliza bem, mas realmente é um jogador que no clube demonstra um nível que na seleção ainda não chegou a mostrar. Eu acho que o Vini entra nessa mesma questão. 2 jogadores muito bons em clube, tipo, teoricamente os melhores jogadores do Brasil, ofensivos, são Rafinha e Vini Júnior. Momento, né? Momento. No momento. Sim. Agora, em clube, né? Porque com a camisa da seleção eles não desempenham a mesma coisa. O Rafinha, eu acho que ainda talvez até já demonstrou na seleção, talvez, não sei se mais que o Vinícius Júnior, não sei, questionável, mas eu acho que um pouquinho mais que o Vini. Em Copa, a Copa do Vini em 22 foi melhor. É verdade. A Copa 22 o Vini foi melhor. É bom. Mas na Copa América o Rafinha foi melhor. Foi outra competição da seleção. Teve seu momento, né? Acho que o Rafinha na recente tá um pouco melhor. E a data, os dois foram patéticos. Nas eliminatórias, né? Os dois foram patéticos. Sim. Como toda a seleção, né? Também. Mas o Rafinha, cara, assim, eu não sei o que acontece, ele é um bom jogador. Na outra Copa ele tava ansioso e eu tenho na memória a reportagem que eu li até por causa do meu TCC, que ele tava ansioso e ele chutava muito errado. Ele tentava chutar no gol pra fazer o gol pro filho dele. Meu irmão, você tá na Copa do Mundo, velho. Com todo respeito ao seu filho, você pode fazer gol pra ele o ano inteiro. Você tem 70 jogos pra fazer gol, você quer fazer gol na Copa do Mundo, porra. Que seu filho seja um jogador de futebol igual a você, bom jogador igual a você, mas não vai fazer gol pra ele agora, velho. Espera, faz gol contra o Elche, contra o Levante. Faz gol contra o Betis, não me importa, velho. Mas na Copa do Mundo, enfim, desculpa, peço perdão, minha exaltação aqui. Não, super compreensível. Pô, o cara Mas, tem que. Claro que todo mundo é humano e é difícil se filtrar. Não, o cara não tem que estar pensando ali no dele, tá ligado? Pô, você tem que fazer pro Brasil o que for pra ajudar como der. Se quiser for fazer o gol pro Gandula, tá valendo. Se tu não for fazer o gol, for pra dar o passe, beleza. Agora, tu ficar ansioso por causa disso e não fazer nada, aí que não dá. Mas se ele fizesse todos os gols que ele falou que perdeu por causa do filho dele, aí pra mim ele ia ser gênio, ele e Pelé. E o filho dele seria príncipe do Brasil. O filho dele tá que nem aquela grávida, né? Ah, meu filho vai nascer hexa. Aí tá até agora o filho dele esperando, cadê meu gol, papai, cadê meu gol? Tomara que ele faça um por jogo, velho. Não tem problema, que o filho dele receba um gol por jogo, ó, por mim. Nossa, amém. E Jairzinho 2.0, Rafinha. Mas assim, concordamos que ele é bom jogador e que tem que mostrar, né? Só vamos ver como esse sistema vai funcionar. Aí é a questão do lado esquerdo, né? Porque no Barcelona hoje, ele tem a concorrência na direita do Yamal, que potencialmente é um dos 3 melhores jogadores do mundo, hoje. Mas a posição do Rafinha originalmente era pela direita, né? Sim, só que daí o Yamal, porra, essa é a mesma coisa que o Yamal, torcedores do Barcelona e defensores do Messi, eu não me entendo a mal. Mas o Yamal está para o Barcelona hoje, do mesmo jeito que o Messi estava 4 anos atrás. Que? Ninguém toca, ninguém tirava o Messi dali. Se o Messi falasse, cara, eu quero ser lateral esquerdo hoje, o treinador do Barcelona tinha que dar um jeito de armar o time com o Messi lateral esquerdo. Sim. O Messi fala, hoje eu vou ser goleiro.
o Ter Stegen ia ficar no banco. É o Yamal hoje. O Yamal, se ele fala, hoje eu tô afim de jogar de zagueiro. Aí, problema do Araújo e do Cubarsí pra ver quem vai ficar no banco. E nessa onda aí, quem mamou foi o Rafinha, né? Que perdeu a vaga na ponta direita. Mas ele foi da Mas ponta adaptou bem a ponta esquerda. Uhum. E aí ele concorre com o Vini. O Ancelotti, ele vai ter que ser o. Vai ter que ter o pulso firme pro lado esquerdo ali. Porque se o Vini não estiver bem, ele testa o Rafinha lá. E quem tiver melhor na hora, a Copa, velho, são 8 jogos, no caso agora, né? Então quem tiver melhor nesses 8 jogos que jogue. Ah, mas o Vini foi o melhor do mundo. Ah, o Rafinha fez 40 gols. Se ele não estiver bem, o Martinelli estiver jogando bem, entregando, põe o Martinelli, cara. Põe o Endrick, põe o. Quem que tem aqui na esquerda? Deixa o Neymar lá. Tanto faz. Se tiver entregando, a Copa do Mundo são 8 jogos. E vou aproveitar esse teu gancho de falando de que a Copa é momento, não é nome, não é histórico, é quem tá bem no momento. Vamos falar do próximo, que eu tava quase esquecendo. O menino Ryan, né? Que é o próximo. Ah, o Ryan, é verdade, verdade. O Ryan é um cara que foi nisso, mano. É um jogador que jogou 20 minutos. Ele jogou 20 minutos com a camisa da seleção e tá na Copa, diferente do João Pedro, que jogou infinitos minutos aí no ciclo. O João Pedro perdeu a vaga dele pro Neymar, porque essa vaga do Neymar seria do João Pedro. Porém, as últimas datas FIFA do João Pedro foram catastróficas. Então, cara, o João Pedro é um cara que eu queria muito ver na seleção. Ele é muito bom jogador. É um jogador que no Chelsea está brilhando. Ele decidiu Copa do Mundo de clubes, então ele já mostrou que em jogos decisivos ele também cresce. O Fluminense, né? É. E assim, na seleção ele teve oportunidades e nunca fez um gol, né, cara? Então assim, o centroavante da seleção que não fez gol é difícil defender na convocação, por mais que ele esteja muito bem. Acabou perdendo a vaga aí para nomes como o Neymar, que a gente vai falar em seguida, e o Ryan. Ryan que, né, jogou pouco na seleção, mas o pouco tempo que ele teve aproveitou bem, ele mostrou um bom desempenho, o Ancelotti gostou, e pelo clube tá voando, né, cara? O moleque surgiu aí como um fenômeno, começou ali brilhando muito pelo Vasco, chegou no Bournemouth, desde que ele estreou, o Bournemouth não perdeu nenhum jogo, né? Vai conseguir classificar o time para a Europa League, muito provavelmente. Então, o Bournemouth é um balneário, né? A cidade de Bournemouth, fica no sul da Inglaterra, ela é praia, ela seria, a grosso modo, o Balneário Camboriú da Inglaterra. Então o Ryan tá jogando no Balneário Camboriú da Inglaterra, é isso? Exato. Tá. Exato. E foi esse pouco tempo dele na seleção, foi mais do que suficiente para garantir a convocação dele. Eu sou muito suspeito a falar aqui, porque o coração vascaíno fala alto, mas eu gosto muito do Ryan. Mas eu acho que ele garantiu também por muito que ele fez no Vasco, principalmente ano passado. Porque ele salvou, ele junto com o Veguete, mas mais o Veguete, né, em 2024, salvou o Vasco da Pindaíba aí, que vocês brigaram para não cair 2 anos, ali 23, 24, né? Se não é o Ryan, o Vasco não teria chegado na final da Copa do Brasil e o Vasco muito possivelmente teria sido rebaixado, né? A gente fala aí do Neymar, sempre volta no Neymar, né? Neymar que o entorno do Santos não ajuda e por isso que ele não vai bem. Onde que o entorno do Vasco ajudava o Ryan? E olha o que o menino fez. Por isso tá na seleção muito merecidamente. Né? Eu acho que ele não vai se titular, talvez entre pouco, mas é um cara que em pouco tempo ele consegue, no individual ali, tem muita velocidade, arranque e finalização. A briga é muito difícil para ele, eu acho que ele vai mais para pegar experiência, mas eu acho que é uma convocação legal e daí o coração vascaíno também fala alto. Não, mas não me surpreenderia, aí já jogando meio pro alto, tá? Que a gente pode até discutir um pouco. Se ele e o Endrick disputassem a posição pelo meio. De 9? Ele também joga de 9, tem isso, tem essa versatilidade. E o cara que cai mais pela direita, até pelo fato de ele ser canhoto. Ele, com questão de características, ele, o Luiz Henrique e o Endrick são muito parecidos. Só que o Luiz Henrique não tem esse cacuete de 9. Sim. Então ele é ponta a ponta. Ele é o pontinha burro. Dos três, ele. Não, burro nada. Ele é o pontinha, é o cara que vai jogar aberto. Ele não vai conseguir jogar no meio. Dos três, o Luiz Henrique é o mais habilidoso, mais do drible, e o Ryan e o Endrick são mais finalizadores. Eles são físicos, eles são finalizadores, eles têm velocidade, explosão, conseguem brigar com o zagueiro no físico. O Endrick até mais que o Ryan, porque não é tão característico do Ryan sair na porrada com a galera na zaga. O Endrick já tem isso, até pela característica do campeonato francês, que é um pouco mais físico que o campeonato inglês. Mas o Ryan, eu acho que ele pode ser aquele cara para surpreender, sabe? O Brasil precisa pressionar. O Luiz Henrique talvez esteja tão bem. Eu não me surpreenderia o Ancelotti colocar o Endrick e o Ryan. O Ryan, na verdade, ele é um cara que o jogo dele é muito potencializado num contexto de contra-ataque, assim, um cara que joga muito bem com o campo para correr. Então, talvez até em jogos que o Brasil esteja se defendendo mais, talvez para um jogo que está ganhando, para segurar, ou que está empatando, ele pode ser uma válvula de escape. O Ryan tá aí para suprir o que o Estevão faria? Me surgiu esse questionamento quando tu falou de campo para correr, porque o Estevão era exatamente no Chelsea, acompanhei pouco, mas é uma característica parecida. Cara, eu acho que o Ryan, é difícil cravar, mas eu acho que muito provavelmente essa vaga que o Ryan pegou, ele herdou do Estevão,
que é um cara que joga um ponta direito canhoto e tudo mais, tem essa questão da velocidade que você falou, mas eu vejo a característica um pouquinho diferente, que pra mim o Estevão é um cara mais criativo, mais de drible, e o Ryan é mais de botar pra correr e finalizar. Explosão. É. Entendi. E parecido aí, falando em explosão, botar pra correr e drible, o nosso penúltimo nome, Vini Júnior e Virgínio Júnior, o homem que era responsável por fazer assim, ó, contra a Espanha. O quê? Volta à vida? Volta à vida. Virgínia Fonseca, Vini e Virgínia, dupla Vivi. Que, ó, antes da gente falar do Vini convocação, porque aqui eu acho que até é um pouco indiscutível o fato dele estar aí. Sim. O plano, tá? A fanfic de mim mesmo, que estou planejando isso desde o anúncio trágico do casal. Vinícius Júnior tem um plano. São 8 jogos. 8 jogos, presta atenção. E ele ficou com a Virgínia 7 meses, ok? São 7 meses de Virgínia, 8 jogos na Copa. Certo. Ele vai fazer gol do primeiro jogo à semifinal, são 7 jogos. Tá. Todos os gols ele vai fazer assim, de maneira discreta, porém ele vai fazer. No oitavo jogo, o mundo inteiro vendo. Um dos gols da seleção será de Vinícius Júnior. Na final da Copa do Mundo, ele vai fazer o gol, um dos gols do Hexa. E nesse gol, camisa irá pro ar, desculpa, Virgínia. E ele vai fazer assim pro mundo inteiro ver. Essa pode ir pro corte, eu banco aqui. A desculpa para a Virgínia por toda a cagada e infidelidade que o senhor Vinícius Júnior fez, porque a gente sabe que terminaram. Ele foi infiel? Tu tem essa informação? Eu acredito no meu mano Léo Dias. Estou nas trincheiras por Léo Dias, isso aí. Tá. Vinícius Júnior irá pedir desculpa do jeito mais top possível. Com gol em final de Copa, depois de fazer outros gols em todos os jogos. O Vinícius Júnior será a reencarnação, o regen de Jairzinho, o furacão da Copa de 70, que foi no México. Ó. Opa, México. A Copa de 70 no México, o Jairzinho fez gol em todos os jogos. Eu acho que seria incrível um plot twist nessa história. Se ele, ao fazer o gol do Hexa, ao invés de fazer o volta à vida, ele vira pra câmera e faz aqui, ó, o Bebeto. Virgínia está grávida e revela pro mundo. Pensa? É que assim, a minha fica, se eles estivessem juntos, eles anunciaram a gravidez na foto do título. Tá. E daí a família dos jogadores entra em campo. Daí quando chega a Virgínia, com a camisa dobradinha aqui, porque blogueira gosta de usar a camisa do marido, mas dobradinha aqui, pra fazer um topzinho, pra ficar estiloso. Tá. Ela vai chegar lá, e nisso, porque ela já vai estar com o top, então ela já estará com o seu abdômen de fora. Vinícius Júnior vai ajoelhar, com a taça da Copa do Mundo na frente do casal, colocará suas mãos na cintura de Virgínia e beijará a barriga dela. Pelé, seja bem-vindo de volta ao planeta Terra. Eu escolhi acreditar. Ai, cara. Tá, nesse podcast, que em algum momento foi sobre futebol e geopolítica, virou um podcast sobre fofocas de relacionamentos de jogadores. Teoria da conspiração. E teorias da conspiração. Na prática, o Vini, que tem poucos gols pela seleção, tu acha que ele é capaz de decidir a Copa? Agora, sem fanfic? Não. Sem fanfic. Agora, off Virgínia. Nem um pouco. Porque tem um negócio, e aí entra no que tu falou de protagonismo. Tá. O Vini nunca quis ser protagonista na seleção. Ele pode gostar de jogar pela seleção, ele pode querer defender o Brasil, eu acredito até que ele se esforce, mas alguma coisa, ele tem alguma trava no psicológico dele, lá no fundo, em algum lugar psicológico, que ele trava na hora de ser o protagonista. Tá. Porque a temporada que ele foi protagonista no Real Madrid, beleza. Mas ele sempre teve mais alguém ali pra dar um suporte. Tá, eu acho que tem argumentos aí que fazem sentido, né? Por mais que ele seja destaque, ele nunca ser um protagonista isolado, assim, um cara que vai chamar sozinho a responsabilidade pra resolver. Mas eu acho que o cara que consegue ser protagonista do Real Madrid, ele consegue ser protagonista em qualquer lugar que ele quiser. Então, tipo assim, eu acho que do Vinícius pode ter uma questão psicológica dele não ter encaixado tanto ainda na seleção, realmente, mas também às vezes é uma questão até de sistema de jogo, de ser diferente, do encaixe dele com o time, não sei. Mas o fato é que, assim, ele no papel é um dos melhores, talvez para muitos o melhor jogador da seleção, mas ele fez uma boa Copa em 2022, onde se esperava menos dele. Então, quem sabe para essa ele possa realmente desencantar com a seleção, né? E o fator Ancelotti, né? Então, e o fator de que o cara com quem ele melhor jogou até hoje, o cara que foi o pai dele no Real Madrid, hoje é o técnico da seleção. Então, esse casamento tem que rolar uma hora. Se tem alguém que consegue extrair o melhor do Vinícius, é o Ancelotti. É.
Isso eu vejo que a nossa esperança de ter um Vini que renda, eu acho que é isso que quebra muito a cabeça, tentando conciliar tudo, é porque o Ancelotti tem uma relação meio, igual tu falou, de pai e filho, assim, com o Vini. Acho que ele gosta muito do Vini, ele quer extrair o melhor do Vini, só que ele tem mais 10 jogadores para encaixar. Mas eu acho que a esperança do Vini performar e entregar o que a gente espera é o Ancelotti. Mas o Ancelotti conseguir arrumar o Vini como pessoa ali mexendo no celular e falar, cara, eu preciso de você, velho. Você tem que ser esse cara aí. Eu acho que ele vai tentar algum jeito de trabalhar o psicológico. E agora chegamos, né? Finalmente, né? Agora é hora de falar dele, Neymar Júnior. Agora pelo menos acaba aquela maldita discussão. Neymar vai pra Copa, Neymar não vai pra Copa. Neymar vai pra Copa, Neymar vai pra... Tá na Copa. Tão Tá na Copa. felizes? É isso que você queria, Bolsonaro? Tô brincando. Cara, assim, falando de Neymar Júnior, Aham. indiscutivelmente o melhor jogador da nossa geração, o melhor jogador brasileiro. A Total. nossa geração aqui, nós, 2002 pra frente, né? Que a gente pegou o finalzinho da carreira dos Penta. É. De todos os Pentas, né? Eu entendia se levasse e se não levasse. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas, tudo que aconteceu com a seleção é culpa do Neymar. Ele está pronto, ele já está acostumado. O restante dos 25 vai ter cabeça? E eu explico aqui o meu raciocínio para a gente começar a conversar. Se o Brasil ganha do Marrocos de 3-0 e o Neymar joga, o Brasil ganhou por causa do Neymar. Ah, o Neymar jogou 15 minutos. Foda-se. O Neymar tava lá. A seleção do Neymar ganhou do Marrocos. Aham. Ganhou da campeã africana, do principal time do continente, o quarto colocado da última Copa. Se o Brasil perde para Marrocos e o Neymar nem entra em campo, ah, por que não botou o Neymar? É. Se o Neymar começa como titular, o Brasil perde. Ó, o Neymar, chamaram essa porra aí pra quê? Entendeu? Cara, Tudo o que acontecer com a seleção estará em volta do Neymar. sim. Isso é bom por um lado, porque daí tira a atenção dos outros jogadores que têm pavor a protagonismo. E é ruim porque daí desgasta e o Brasil pode fazer, aí entra um pouco do que foi com ele, a grosso modo, com ele na época do Barcelona. Que ele decidiu 6-1, quem que tava na capa do marca? O Messi. Então, esse é o ponto também. Tem que ver até que ponto que o protagonismo do Neymar, ele é muito benéfico em alguns pontos, mas ele pode ser maléfico, prejudicial ao ambiente da seleção. É, eu acho que isso é uma discussão bem válida, né? Porque, quem falou, como jogador, como nome, né? Ele é um cara que nessa geração aí foi o principal destaque, não tem contestação isso. Minha questão maior com ele é pelo momento dele não ser bom, tanto físico quanto técnico. Ainda que ele tá numa ascensão devagar, né? Já Fisicamente, tá nem tá melhor do que outros pronto, momentos, cara. mas ainda não mostrou grandes coisas no Santos, né? Mas essa questão do ambiente que tu falou é muito importante, né? Porque com ele na seleção, tudo vai virar sobre ele. Uhum. Isso pode ter realmente esse lado, né, o lado negativo, óbvio, de todo o desgaste que isso gera, mas tem um lado bom de, porque, como tu falou, cara, nessa seleção ninguém quer assumir protagonismo, assim, seja por uma questão de bola ou de realmente personalidade. Uhum. E o Neymar, por mais que eu não era um grande defensor dessa convocação, mas eu tenho certeza que ele vai vir com muito tesão para jogar, para querer se provar contra todo mundo, e que vai ter personalidade para chamar para ele o jogo, diferente de outros jogadores. Agora, se ele com tudo isso é capaz de resolver, aí são outros 500. E eu acho que ele vai ser muito mais um jogador pro grupo, para ajudar, do que para resolver alguma coisa. Mas, por exemplo, aí a gente já falando da fase, vamos analisar um pouco da fase de grupos lá, né? Além da situação Neymar. Nós estreamos contra Marrocos, o adversário mais difícil do grupo, atual campeão africano, politicamente atual campeão africano, porque no campo perdeu. É, tem toda A principal a polêmica, né? Porque o título em campo foi de Senegal e depois na justiça deram para Marrocos. Pois é, pois é. Inclusive, escutem a terceira temporada do Mundo em Jogo sobre a Copa Africana de Nações, muito legal. Por exemplo, o Neymar contra Marrocos, você acredita que ele performaria do jeito que a gente espera que ele performe? Marrocos é uma seleção física, com um monte de moleque lá que tem 15 pulmão, que corre o campo inteiro. Tem um time muito bom, Marrocos é um time muito bom, diria que do mesmo nível da seleção brasileira, em competitividade. Ganhou do Brasil nesse ciclo para a Copa, lá no Marrocos, é verdade, com o Rony Rustick e o Everton em campo. Mas ganhou, e o Yuri Alberto também. Mas, assim, você vê o Neymar hoje sendo competitivo contra o Haiti? Sim, com certa tranquilidade. Porque, com todo respeito ao nosso querido Primavera, o Neymar foi competitivo contra o Primavera no Paulista. Mas, enfim, entendeu? É tipo, é a discrepância do nível do Não, Santos com sim.
da seleção brasileira com a seleção haitiana. Total, né? Nos jogos mais fáceis ele tende a ter uma a desempenhar melhor, né? Mas contra qualquer seleção com nível mais forte, já não boto, não aposto nada nele. O último jogo fácil que a gente vai ter, o único jogo fácil que a gente vai ter na Copa é o Haiti. Em questão de preparação. Depende das oitavas, né? A pré-oitavas ali, não sei como é que tá o chaveamento, às Os vezes. 16 avos, se o Brasil passa em primeiro, ele foge da Alemanha. Ele pega o segundo do grupo da Alemanha, que é a Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador. Então, provavelmente, eu palpito Equador. É. Porque a Alemanha, em teoria, passa em primeiro, a menos que pipoque de novo. De novo. E aí, o Brasil, para fugir da Alemanha, teoricamente, ele tem que passar em primeiro. Se ele passa em segundo e já pega a Alemanha nos 16 avos, por um lado, beleza. Um desafio bom, uma seleção favorita, eu diria, porque a Alemanha está na frente do Brasil em questão de preparação para a Copa, elenco, organização tática, tem jogadores melhores de um modo geral, se for comparar nome por nome. Uhum. Principalmente do meio para frente, eu acho que daí dá uma desequilibrada, do meio para trás até dá para conversar, exceção lá das laterais, que a nossa é uma das mais fracas que tem aí dos Big Seven, né? É. Das campeãs do mundo. Talvez a gente tenha uma lateral melhor que a do Uruguai. Mas enfim. Eu vejo o Neymar competindo contra o Haiti com certa tranquilidade, mas vale a pena chamar o Neymar para ele jogar contra o Haiti? A gente precisa do Neymar contra o Haiti? Cara, eu acho que o Ancelotti, não sei o que passa na cabeça dele, né? Mas o que pode ter levado ele a convocar o Neymar é que com essa pressão popular toda, da mídia, de todo mundo pedindo tanto a convocação dele, se ele não convoca, ele ia arrumar uma pressão a mais para a seleção e para ele mesmo. Ele ia chamar uma pressão para ele por não ter convocado o Neymar, ia ter que se provar muito mais, porque não teria esse cara para ser o responsável, seria só o Ancelotti. Agora não, ó, vocês não queriam o Neymar? O Neymar tá aí agora. Aí agora, tipo, eu acho que se por um lado, né, tem a pressão pode ser negativa, eu acho que ele também quis fugir um pouco disso aí. Finalmente decidido que o Neymar é convocado. Você acha que ele tem chance de ser titular? Eu acho que ele veio para ser um reserva de luxo, mas eu não sei se ele chegaria a titular, né? Aí que tá, porque todo mundo fala, um dos argumentos dos defensores do Neymar, inclusive eu sou o Neymar Zete, antes que vocês entendam errado, eu sou muito fã desse cara, por mais que ele tente insistentemente me fazer deixar de ser fã dele, eu ainda sou fã dele, eu acho que, assim, ele talvez não comece como titular contra Marrocos. Eu acredito que não, até pela característica do duelo, do confronto. Uhum. Porém, contra o Haiti, que talvez seja o jogo pra rodar o grupo, aí ele vai estar lá. Não. Esse filho da puta vai fazer 2 gols. Vai ser um jogo só pra consagrar ele. É o jogo, é porque ele tem lá, acho que 7 ou 8 gols em Copa. Se ele faz uns 2, 3 gols ali contra o Haiti, contra a Escócia, ele joga. E daí tira o homem. Vale a pena sacrificar a canela do Neymar pra jogar contra esses carniceiros da Escócia aí? Porque a Escócia é o Brexit de futebol, né? É 4-4-2, da cabeça pra baixo a canela e vamos tentar ganhar na bola parada com 1-0. A Escócia vai vir jogar retrancada contra o Brasil. O Neymar é esse cara pra quebrar retranca hoje? Cara, talvez, mas aí talvez ele seja útil, porque hoje o Neymar não é esse cara da velocidade, mas ele é um dos poucos caras da armação que a gente tem aí na convocação. Ele pode entrar pra ser do passe que quebra a linha, não do cara que vai ser a flecha, mas sim o arco. Muito boa analogia, Marquinhos. Obrigado a te elogiar aqui, hein? Muito bem falado. Pô, o memezinho da caneta pegando fogo aqui. Que isso, não inventei nada de tão diferente. Mas, assim, ele é o cara, beleza, mas ele tem a intensidade para ser esse cara? Porque ele, teoricamente, ele ficaria um pouco mais recuado da linha ofensiva. Né? Só que ele jogaria como um 8,5. Esse cara não é o Danilo? Não é o Paquetá? Não é o Bruno? Que tem que fazer daí essa construção? Não, acho que daí aí mudaria um pouco o esquema. Ele jogaria, seria esse falso 9, tipo o Matheus Cunha, que ia buscar mais o jogo e ia ser mais da área. Ah, que daí é melhor botar o Cunha se for pra ter um cara assim. Sim, não, eu só não discutindo cenários onde ele jogaria, entendeu? Mas eu também não botaria ele titular. Mas quando a gente precisa dele no mata-mata, ele vai entregar? Aí é difícil dizer, porque a gente nunca viu o Neymar sendo um cara que vem do banco na seleção, né? Ele sempre foi o titular absoluto que chama o protagonismo. Agora, ele sendo um substituto aí importante, reserva de luxo, eu não sei como seria realmente, é difícil imaginar. Isso se ele realmente vir a ser reserva, né? Porque vai saber. Me veio um negócio aqui de característica de jogo com o Brasil, com ele. Porque pelo fato dele ser quem ele é, inevitavelmente ele vai abrir espaço no campo. Porque vão mandar um louco lá colar nele. Seja um segundo volante, seja um dos laterais, a depender de a gente vai jogando. Se estiver no meio, um dos volantes ou um dos zagueiros vai pegar ele. E aí esse cara vai abrir um espaço. Porque você não pode deixar o Neymar sozinho.
Isso aí ninguém vai fazer. Pode, tanto o Haiti quanto a Argentina, não vão nenhum dos dois vai deixar o Neymar sozinho. Pensando em discrepância de níveis aqui, né? O atual campeão do mundo contra o adversário mais forte do nosso grupo. Nenhum dos dois vai deixar o Neymar livre. Ele vai abrir espaço, inevitavelmente. Aí, quem seria esse cara para atacar o espaço? Se ele estiver jogando no meio, provavelmente ele vai jogar com o Matheus Cunha. Eu não vejo o Neymar conseguindo funcionar bem com o Igor Thiago, por exemplo. Talvez com o Endrick ou com o Ryan. Mas eu acho que daí entra muito nossos pontas de velocidade, né? Aí vai do esquema tático, entendeu? Porque daí o Luiz Henrique, beleza, eu acho que o Luiz Henrique e o Neymar seria uma dupla interessante pensando em atacar espaço. Não, mas aí não seria uma coisa melhor pro Endrick, por exemplo. Aí tem que tentar ver os encaixes que o Ancelotti pode construir. Você tá pensando na dupla de ataque, né? Eu tô pensando no cara que vai aproveitar o espaço que o Neymar vai criar em campo. Mas o espaço que ele vai criar pode ser usado pelo próprio Vini e o Rafinha, fazendo facão, entendeu? Às vezes nem isso. Eu acho que aí o ponto-chave vai estar no meio campo, tá? Porque eu acho que não vão tirar ninguém da zaga, porque daí você perde você dá mobilidade para um atacante. Verdade. Aí você tirar os 5 ou 8, você, para deixar o Neymar, você vai dar espaço para um dos meios. Aí seria o Bruno ou o Danilo, porque eu não vejo o Casemiro atacando tanto assim, por mais que ele ataque bem nas pessoas. Mas o cara para armar um pouco mais seria o Bruno ou o Danilo. E os dois com liberdade, o Danilo principalmente, que é um cara que eu acho que ataca melhor que o Bruno, mas os dois com liberdade, daí o Brasil tem uma chance de pressionar e ter um jogo diferente. Sim. Principalmente com o Danilo, que eu acho que ele é mais jogador que o Bruno em questão ofensiva, né? O Bruno defensivamente é bem bom, mas o Bruno no Newcastle ele morde, ele dá carrinho, ele briga, ele reclama, ele ataca. Na seleção ele não faz isso, cara. Aí, será que entra no esquema tático? Entra no medo de ser protagonista? Entra na ansiedade de errar demais? Aí a gente vai colocando coisas assim, sabe? Que podem justificar o porquê que nós temos jogadores bons nos seus clubes, mas que não rendem tanto na seleção. Eu acho que, né, se aplica para boa parte do nosso elenco, na verdade, né? Que no clube você tem mais continuidade, é um trabalho, né, do dia a dia, os caras estão ali sempre junto, então eles vão ter um encaixe melhor. E na seleção, que a gente joga, né, uma vez a cada data da FIFA, e uma hora o treinador é Ramon Menezes, uma hora o treinador é Fernando Diniz, uma hora o treinador é Dorival Júnior, e daqui a pouco o Ancelotti, fica mais difícil desses caras realmente desempenharem o seu melhor, né? Vamos ver se agora, com esse tempo aí para a Copa, eles vão conseguir azeitar um pouco mais esse esquema que o Ancelotti já veio trabalhando para conseguir alguma coisa melhor, né? Mas então, Marquinhos, agora já para nós irmos para os nossos finalmente. Esse primeiro episódio falamos muito de seleção, falamos até mais do que a gente tinha previsto, para você ver como rende falar da nossa amarelinha. Estamos em busca do sonho do Hexa, iniciando a nossa cobertura da Copa do Mundo de 2026. Comentários finais, o que você tem a dizer aí, tanto da temporada do Mundo em Jogo, essa quarta temporada é muito especial para nós dois e para os nossos queridos ouvintes, feito com muito amor e carinho. O que você tem a dizer para nossos queridos ouvintes nesse destaque final do nosso primeiro episódio da quarta temporada do Mundo em Jogo? Só quero agradecer muito quem está ouvindo até aqui, o final desse episódio. Muito obrigado por acompanhar ao longo de todos esses comentários aí que a gente fez. Um episódio um pouco diferente, né? A gente trazendo esse debate sobre a convocação. Os próximos episódios talvez tenham uma outra pegada. A gente vai falar bastante aí sobre várias seleções, sobre várias histórias curiosas da Copa, tanto no futebol quanto em questões internacionais, relacionamento entre os países, geopolítica. Vai ter bastante coisa boa por aí, mas nada melhor para começar o clima da Copa do que realmente essa convocação, que teve assunto demais, a gente falou bastante. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando aí em todas as plataformas. A gente vai estar aí em Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, tudo que tiver aí a gente vai estar presente, então segue a gente aí e tamo junto. Muito bem, Marquinhos. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia falar, pessoal, acompanha a gente nos agregadores de podcast preferido deles, não se limite ao Spotify, escutem a gente onde você preferir. Acompanhe a gente nas redes sociais, que o Marquinhos falou ali. Todos serão @muitoemjogo. Prestem muita atenção nos nossos conteúdos para você ver nossos belos rostinhos aqui. Estamos aguardando você no segundo episódio e todos os outros dessa quarta temporada do Mundo em Jogo. Um abraço, até a próxima e acreditem, ele está próximo.